Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, os desafios de ensinar matemática nos dias de hoje. A matemática está presente em tudo, mas ainda é uma das matérias que muitos alunos têm muita dificuldade. Para conversar sobre isso, convidamos uma professora com 27 anos de experiência na área. A senhora poderia se apresentar um pouquinho e falar sobre a sua experiência? Meu nome é Valéria, sou professora de matemática há 27 anos, já trabalhei em várias cidades, Coluna, Frei, e hoje, atualmente, estou aqui na John Kennedy, exercendo a função de professora, com um desafio muito grande dentro da matemática. Valéria, você percebe a diferença entre ensinar antigamente e nos dias de hoje? Temos várias diferenças. Antigamente, os alunos, eles aprendiam regras, fórmulas, eles memorizavam. Hoje, eles já têm experiência, porque ele tem que ter foco, ele tem que saber onde, por que o motivo daquela fórmula, onde ele vai aplicar, para que ela serve. Quais são as maiores dificuldades dos alunos com matemática atualmente? As maiores dificuldades hoje, o processo tecnológico junto com o conteúdo. O aluno, ele vai procurando processos rápidos, onde ele não consegue memorizar, ele não consegue aplicar o conhecimento dentro da matemática. Então, a tecnologia é um desafio muito grande para conciliar o ensino da matemática, que são ferramentas que tiram a atenção do aluno. Ele quer coisas fáceis. E a matemática, ela tem que ser precisa, você tem que gostar para você fazer. O que mais desmotiva os alunos hoje em dia? O que mais desmotiva é o aluno que está chegando na série seguinte, sem adquirir as habilidades anteriores. Por exemplo, um aluno que chega lá no ensino médio, se ele não souber as 4 operações, os conteúdos anteriores das séries anteriores, ele não consegue. Então, é uma realidade que você fica, é um desafio muito grande, porque ele tem que ter uma continuidade, porque a matemática, ela é uma continuidade, então se você não aprende, você não consegue. A tecnologia ajuda ou atrapalha no ensino da matemática? A tecnologia, ela ajuda e atrapalha. Ela, no sentido, se o aluno tem que ter objetivo, ele tem que ter foco, ele tem que saber o instrumento que ele tem. Então, a tecnologia, ela veio para aprimorar os conhecimentos anteriores. Então, ela ajuda, mas você tem que ter consciência de que essa tecnologia é um instrumento que veio para te orientar, te aprimorar os seus conhecimentos anteriores. Como você usa o celular, aplicativos ou internet na sua sala de aula? Geralmente eu uso para fazer pesquisas, para videoaulas, para aprofundar o conhecimento, porque às vezes o que a gente fala é pouco em relação à tecnologia aqui das videoaulas, mas é igual eu reforço, tem que saber usar. Plataformas digitais substituem o ensino tradicional? As plataformas digitais, elas não substituem, elas vêm para complementar. É justamente o que eu falei anteriormente. O aluno tem que ter consciência. Nós temos muito conteúdo, muita coisa boa, mas os nossos alunos, eles não estão preparados para usar essa tecnologia. Então, ele tem que ter objetivo. Qual que é o objetivo dentro da matemática de eu usar a informática, o celular? Quais estratégias você usa para tornar a matemática mais fácil e interessante? As estratégias que eu uso muito, eu gosto de trabalhar muito com concreto, com jogos matemáticos, porque quando você trabalha a matemática de forma diferenciada, mostrando a realidade que a gente tem, o nosso dia a dia,
aí ela torna mais prazerosa e o aluno tem mais incentivo em aprender o conteúdo. Qual é o maior desafio de ser professora de matemática hoje em dia? O maior desafio é você disputar com a tecnologia, com a internet, com o celular. Porque para o aluno focar é difícil. Agora, quando você pede ele para usar um celular, aí ele tem aquela facilidade. Então, a gente está tendo essa dificuldade em ensinar o conteúdo dentro da matemática, por quê? Porque o celular está tomando, tirando o foco do aluno. Porque o aluno precisa concentrar. E a matemática, se você não tiver concentração, se você não tiver objetivo, você não consegue. Porque a matemática é aquilo. E, na realidade, muitos alunos já chegam e já tem aquela memória, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática. Então, ele já tem o quê? No psicológico dele, ele já pôs na cabeça dele que não sabe matemática. E isso atrapalha muito. E com a tecnologia, dificultou mais ainda. E como que a senhora lida com turmas que são desinteressadas? As turmas desinteressadas, eu tento fazer de forma diferenciada. Uma aula diferenciada através de dinâmica, de jogos, para tentar resgatar, mostrar para aquele aluno que ele é capaz. Igual várias vezes eu proponho os alunos a fazer uma experiência para apresentar dentro do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, ele vai pesquisar. E quando ele está pesquisando, ele vê realmente a capacidade que ele tem. Qual a diferença você sente ao ensinar matemática para crianças e adolescentes? A criança, eu não cheguei a trabalhar com eles nos anos finais, porque eu fui habilitada para ensino fundamental e médio. Mas em relação aos alunos, quando chega no 6º ano, a dificuldade que a gente vê é que eles têm essa defasagem, eles são inquietos, eles estão adaptando a uma nova realidade. Já o ensino médio, eles são maduros, já têm a consciência, mas até hoje não tem o objetivo principal, que é a fase da adolescência, né? Então ele tem que ter foco, ele tem que ter objetivo. Como você mostra aos alunos que a matemática é importante na vida real? Começando do nosso dia a dia, porque para tudo que a gente vai fazer, a gente vai no nosso dia a dia, a matemática ela está envolvida. Por exemplo, quando você vai em um comércio, você tem que saber um desconto, você tem que saber um acréscimo, para você saber se o juro que está sendo cobrado é um juro que de acordo com a realidade. Para você saber temperaturas, então, para você fazer uma construção, você precisa de uma maquete, de uma planta. Então, para tudo isso, no nosso dia a dia, nós precisamos da matemática. Você acha que os alunos entendem a utilidade da matemática? Eu falo por experiência própria. Como aluna, às vezes a gente não tem essa perspectiva da importância de como fazer, de qual a importância da matemática. Por quê? Porque é a fase que a gente, é a fase da adolescência, que a gente fica nas brincadeiras. E o que é que acontece? E para que isso aconteça, a gente tem que ter um objetivo certo. A gente tem que saber para que eu quero a matemática, para que ela serve. Eu vou aplicar ela onde? Então, não é gravar a fórmula, é você aprender a lidar com ela e aplicar ela. Então, quando a gente está no ensino médio, a gente só aprende isso com o tempo, você vai amadurecendo. Então, eu tenho 27 anos de experiência, agora que eu estou vendo realmente de forma diferente. Qual conselho você daria para quem quer ser professora ou professor de matemática? Para você entrar na área da matemática como professora ou professor, primeira coisa, você tem que ter objetivo. Objetivo do que você está fazendo, que é o que você quer. E, à medida que você tiver essa decisão, que é a importância que você quer fazer a matemática, porque ela abrange várias áreas,
você vai ter que preparar, você vai ter que sentar e colocar na sua cabeça e na sua mente que você precisa chegar naquele valor, naquele resultado. E saber por que você está aplicando isso em determinada situação. E para finalizar, o que mais te motiva a continuar ensinando? O que mais me motiva é, por mais que o ensino, nós estamos passando por dificuldades, o que me motiva é ver que ainda temos alunos capazes, alunos que querem, alunos com responsabilidade, que têm objetivo e que pensam no futuro dele. Porque para você vencer, para você ser um bom profissional em qualquer área, você tem que ter objetivo, você tem que ter foco e você tem que ter determinação. Sem esses três, você não consegue. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Foi uma conversa muito importante e esclarecedora. E obrigada a você por ter assistido até aqui e até o próximo episódio.